Continuando, pessoal. Seja x igual s menos s, onde esse s pertence aos reais, e considere a função definida por. Está pegando o R2 menos o x, ou seja, está excluindo essa possibilidade aqui do meu domínio. Está excluindo justamente para não ficar com o denominador igual a zero, né? A gente viu que isso dá uma indeterminação. Definida por f de xy é igual a x elevado a 4 sobre x elevado a 3 mais y elevado a 3. Para cada xy pertencente aos reais, excluindo, né, menos o x2. Esse sinalzinho aqui é de menos. Ok? E f de 0 é igual a zero. Então, ele só definiu a função por enquanto. Decida se f é contínua. Repara o seguinte. Decida se f é contínua em 0, 0. No exercício anterior, na questão 1, letra B, a gente tinha que calcular essa função aqui com limite tendendo a zero. E pelo teste dos dois caminhos, a gente provou que esse limite não existe. Então, a letra A ela já é imediata. Como f não é, como o limite não existe, ó, como o limite quando xy tende a 0, 0 de f de xy não existe, logo f não é contínua em 0, 0. Pronto, é uma aplicação imediata. O que aconteceu nessa questão aqui? O Wolfram Alpha e o Symbolab, né, que são aplicativos de calcular limite, né, calcular coisas em geral. Lá, esse limite estava dando zero. Tanto pelo Wolfram quanto pelo Symbolab. Então, a pessoa errou aquela lá e, consequentemente, ela erra essa daqui também. Porque ela vai dizer que é contínua. Porque o limite existiu. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esses aplicativos, principalmente quando envolve limites com duas variáveis, que é x e y. Então, assim, tem que tomar cuidado. Teve muita gente que errou essa questão, perderam bastante pontos aí. Porque ele gosta de amarrar as questões, né? Ou seja, uma depende da outra, então tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Então a letra A é logo de cara. Pelo teste dos dois caminhos, a gente viu que o limite não existe. Se o limite não existe, implica que a função não é contínua naquele ponto. 0, 0. A letra B está pedindo para calcular as derivadas parciais. Eu trouxe as fórmulas aqui, ó, para vocês anotarem. Ó. Essa derivada aqui, essa primeira, é a derivada em relação a x. Pode ser escrita por f de x, vocês vão ver assim também. Ou pode ser escrita por d/f sobre d/x, por exemplo. Então, assim, todas essa simbologia aqui expressa exatamente a mesma coisa. Ó. Derivada em relação a x, derivada em relação a x, derivada parcial. Aqui a mesma coisa, pode aparecer como f de y, pode aparecer como d/f sobre d/y. É exatamente a mesma coisa. Então, tudo que estiver envolvendo essa simbologia significa derivada parcial. Pode aparecer nesses formatos aí. Você também pode escrever assim, né? Então, não se assuste. Isso aqui quer dizer exatamente a mesma coisa. Essa derivada, essa fórmula não é a geral. Por que não é a geral? Porque aqui ele já está colocando o ponto 0 e 0, tá vendo? Então, se fosse o outro ponto, eu teria que expressar aqui. Se fosse 1, aqui seria 1, 1. Aqui ele já trouxe a fórmula direto, porque já é em 0, 0. Até então, nesse momento, todas as questões que envolviam esse tipo aqui, que é para mostrar a derivada parcial, se é contínua e tudo mais, foram nos pontos 0, 0. Então, assim, acredito que ele deva manter esses pontos aí. Então, resumindo, a fórmula é essa. Beleza? Então, a gente vai calcular. Então, a gente precisa calcular a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Então, sempre que calculo derivadas parciais, então eu vou calcular a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Show? Vamos lá.
Vamos calcular a derivada em relação a x. De xy. Só que ele quer no ponto 0, 0, né? No ponto 0, 0. Vai ser igual a limite, quando h tende a 0, de onde for x, ó, a coordenada x, ó, eu vou trocar por 0 mais h. Que no caso é só o h. 0 mais h é próprio h. Vou reescrever isso aqui para ficar melhor. Então vai ficar f de h 0 menos f de 0, 0. Isso tudo sobre h. Então vamos lá, ó. Vai ser limite quando h tende a 0. Ou seja, eu vou trocar o x por h e o y por 0. E o f de 0, 0, ele me deu, ó. Tá aqui no enunciado, ó. É igual a 0. Então aqui vai ficar, ó. Aqui em cima, vou trocar o x por h. Então vai ficar h elevado a 4 sobre h elevado a 3 mais 0 elevado a 3 menos f de 0, 0, que no caso é 0. Isso tudo sobre h. Vamos continuar. Arrastar um pouquinho aqui para baixo. Isso vai ser igual a limite quando h tende a 0. Eu só paro de colocar o limite quando eu aplico, né, de fato. Então aqui repara o seguinte, ó, que h sobre 4 sobre h sobre 3 é o próprio h, né? Vai ficar h sobre 4 sobre h sobre 3. Isso é o próprio h. Então, menos 0 é o próprio 0. Então aqui vai ficar h sobre h. E pronto. H sobre h. Limite de h tendendo a 0. H dividido para h é 1. Repara que eu ainda não apliquei o limite. Essa simplificação eu posso fazer antes de aplicar o limite. Como eu ainda não apliquei, pronto, h sobre h é igual a 1. Aqui sim eu aplico o limite. O limite de uma constante é a própria constante, né? Então aqui vai ser igual a 1. Direto. Ok? Então, qual que é a conclusão? Que a derivada... Ó, vou até escrever de outro jeito aqui para acostumar com a nomenclatura. De f em relação a x, no ponto 0, 0, é igual a 1. Ou seja, essa derivada existe em relação a x. Não é só porque ela não é contínua que essa derivada parcial não vai existir. Tá vendo? Então tem que tomar cuidado com isso. Se eu fiz isso pro x, agora falta fazer pro y, né? Vamos lá, ó. Derivada em relação a y no ponto 0, 0. Vai ser dada por limite, quando h tende a 0, de f... Agora repara o seguinte, que o meu x tem coordenada 0 e o meu y tem coordenada h. Menos f de 0, 0. Isso tudo sobre h. Então isso é igual a limite, quando h tende a 0. Vou trocar onde for x, vai ser 0. Então vai ficar 0 elevado a 4 sobre 0 elevado a 3 mais h elevado a 3 menos 0. Isso tudo sobre h. Isso é igual a limite de h tendendo a 0 de 0 elevado a 4 dividido por h elevado a 3, isso é 0. Menos 0 é 0. Então fica 0 sobre h. Repara que eu ainda não apliquei o limite. Limite, quando h tende a 0. 0 dividido para h é 0. E limite de constante é a própria constante, 0. Qual que é a minha conclusão aqui? Que a derivada de f em relação a y, deixa eu chegar um pouquinho para baixo, em relação a y, no ponto 0, 0, é igual a 0. Tá vendo? Em x deu 1, em y deu 0. Então, assim, não necessariamente aqui vai ter o mesmo valor. Então, a gente também pode já ir acostumando com isso também. Não necessariamente tem que dar o mesmo valor. Então, a gente já viu a letra A, já viu a letra B. E, por fim, falta a letra C. Né? A C é aplicação imediata também.
Como ela não é contínua, ela não é diferenciável. Tá vendo? Não contínua implica não diferenciável. Então, assim, a gente pode argumentar, ó, pelo item A, podemos concluir que f não é diferenciável. Quem fez essa questão também perdeu. Quem colocou que o limite era zero, viu que o A era contínuo, ok, e depois colocou que o C era diferenciável. Ainda tentou calcular lá pela fórmula, né? Para mostrar que é diferenciável. Então, assim, quem realmente fez a questão pelo Simbolab e pelo Wolfram, errou. A B dá 1, a dá 2 e a C dá 2. Perdeu essa quantidade de ponto aí. Ou seja, perdeu bastante ponto. Justamente por confiar numa calculadora. Beleza? Então, assim, com isso a gente conclui a questão 2.